passar um videozinho introdutório para vocês. Hoje a aula é a continuação sobre propriedades coligativas. A gente vai ver as duas propriedades que faltam, que é a crioscopia e a osmose, e a gente vai ver um vídeo para a gente começar a adentrar esses dois temas de propriedades coligativas. Hoje eu vou ensinar como gelar essa lata de refrigerante em 3 minutos. Você vai precisar só de um pote que caiba a lata dentro e mais um pouco de líquido e dessa poção mágica aqui, que daqui a pouco eu explico o que é. Bom, para ver se o refrigerante gelou mesmo, eu vou usar esse termômetro aqui e para ver se ele foi em 3 minutos, usar esse relógio aqui. Então vou colocar o refrigerante aqui dentro do pote, colocar esse relógio mais ou menos no meio-dia e vamos jogar, considerando que está mais ou menos meio-dia aí, 30 segundos. Agora, você pode até mexer um pouquinho, que faz ficar mais gelado. Três minutos. Eu vou tirar aqui o refrigerante. Ele parece que está muito gelado, mas a gente só vai saber com o termômetro. Bom, com o termômetro deu para perceber que o refrigerante chegou a 4 graus. Bom, e para comparar com outras temperaturas, só para você ter uma ideia de quanto isso aqui ficou gelado, eu peguei um pouco de água da torneira e um suco que estava na geladeira. Você vai ver qual a temperatura de cada um. A água da torneira está a 24, quase 25 graus. E o suco que estava na geladeira está a 6 graus. Bom, deu para perceber que a poçãozinha mágica aqui deixou esse refrigerante mais gelado do que o suco que estava na geladeira. Agora, como é que isso aqui funciona? Eu misturei metade água e metade álcool e ainda coloquei um pouquinho de sal e deixei gelando na geladeira. Por que isso aqui gela o suco muito rápido? Porque a água, normalmente, ela congela a 0 grau. Se fosse água sozinha, eu colocava no congelador, a água ia congelar. Quando eu misturo com álcool, o ponto de solidificação da água desce. O ponto dessa mistura aqui para se tornar gelo é muito menor. Tem que ser uma geladeira muito mais potente. E essa geladeira aqui não consegue congelar a mistura de água com álcool. Eu misturando um pouquinho de sal, eu deixo mais impossível de congelar ainda. Mais impossível não existe, mas tudo bem. Fica muito mais difícil de congelar. Então eu pego essa mistura aqui, que devia estar mais ou menos a uns menos 8 graus, jogo no pote, coloco o refrigerante, que como vocês viram vai estar mais ou menos a 24 graus, temperatura da água da torneira, e faço o refrigerante ficar a menos de 5 graus, ou seja, geladinho. Mais vídeos como esse aqui você encontra na próxima terça-feira no blog Uhul. E a gente vai conseguir compreender, tá ok? E então vamos lá. Propriedades coligativas. Essa é a segunda parte de propriedades coligativas, como falei para vocês, nós vimos anteriormente. Quais foram as propriedades? Lembram? Tonoscopia e emboloscopia. Tonoscopia e emboloscopia. E hoje nós vamos ver as outras duas propriedades coligativas, que são crioscopia e osmose. Então, antes de ver precisamente o que são a crioscopia e a osmose, vamos lembrar as propriedades coligativas, que são as propriedades do solvente
que se modificam na presença de um soluto não volátil. Então, essas propriedades elas vão se alterar. Que propriedades? Tais como ponto de ebulição, ponto de congelamento, e entre outras propriedades, vai se modificar, do solvente vai se modificar em relação a ele puro ou ele em solução. Isso vai depender do soluto, que tem que ser não volátil. E essas propriedades coligativas, elas são diretamente proporcionais, ou seja, elas são dependentes da quantidade do soluto. Então, quanto mais soluto tiver, maior vai ser a variação dessa propriedade coligativa que eu estarei observando. E a crioscopia? O que seria a crioscopia? Ela é uma propriedade coligativa, como eu já falei, que estuda a diminuição do ponto de congelamento de um solvente na presença de uma determinada solução, após a adição de um soluto não volátil, que foi justamente o que a gente observou nesse vídeo. Qual foi o experimento? Ele pegou uma latinha de refrigerante que estava em temperatura ambiente e ele submergiu numa solução. Que solução foi essa? Foi uma solução de água gelada, álcool e sal. Qual é o ponto de congelamento da água? Qual é a temperatura de congelamento da água? 0 graus. 0 graus, justamente. A água ela congela 0 graus. Só que no momento que ele adicionou, aquela água estava gelada, não estava a 0 grau, mas estava próximo. Quando ele adicionou o álcool e para potencializar essa propriedade coligativa, ele adicionou o sal, ele diminuiu o ponto de congelamento da água. Então, acabou por diminuir a temperatura daquela água. E no momento que ele submergiu aquela lata de refrigerante nessa solução, aquele refrigerante ele também teve uma diminuição da sua temperatura, ele ficou gelado. Então, como a solução teve uma diminuição da sua temperatura, por consequência, aquela lata de refrigerante também houve uma diminuição da sua temperatura. Então, para mostrar essa diminuição de temperatura, ele abriu a latinha de refrigerante e ele mediu. Aquele refrigerante que ficou por volta de 5 minutos submerso naquela solução, ele atingiu a temperatura de 4 graus. Ou seja, o refrigerante estava gelado. Para comprovar, ele mediu a temperatura da água, que ele tirou a água da torneira, e ele verificou que a temperatura daquela água estava a 24 graus. E ele tirou também um suco que estava na geladeira e mediu essa temperatura. E a medida do suco que estava na geladeira também estava a 4 graus. Então, ele mostrou, da forma de experimento, a propriedade coligativa, como que a adição de substâncias não voláteis diminui o ponto de congelamento de um solvente, logo diminuindo a sua temperatura. Aqui nós temos outros exemplos que a gente vai verificar com relação à quantidade. Então, temos aqui a primeira figura. Deixa eu colocar aqui um marcadorzinho. Nós temos aqui nessa figura a água, que ela está na sua temperatura de congelamento, aqui ó, formando um cubinho de gelo. A água pura, ela começa a congelar a 0 graus. Por isso se diz que a temperatura de congelamento é a 0 graus. Lembrando que essa temperatura de congelamento a 0 graus é a 1 atm, ou seja, numa altitude de 1 atm no nível do mar. A gente já viu na aula de ebuloscopia que a alteração nessas temperaturas, tanto de congelamento quanto também de ebulição, de acordo com o nível do mar. Diferentes níveis de mar, né, superfícies, locais com diferentes níveis de mar, têm pressões atmosféricas diferentes. Então, vamos ter pressões diferentes, a gente vai ter uma diferença nessa temperatura de congelamento e também temperatura de ebulição. Então, quando a gente diz que a água congela a 0 e entra em ebulição a 100, a gente está falando que isso acontece a 1 atm, em locais que estão no nível do mar, ok? Então, aqui tem a figura 1,
água pura congelando a 0 graus. No momento que eu adiciono a essa água 0,5 molar de glicose, há um abaixamento nessa temperatura de congelamento, que vai para menos 0,93 graus Celsius, ok? Numa outra solução, também contendo 0,5 molar de sacarose, agora eu não tenho mais a glicose, eu tenho a sacarose, que são duas substâncias diferentes. Só que agora nós temos também um abaixamento dessa temperatura, igualmente para menos 0,93 graus Celsius. O que eu posso concluir com isso? Comparando esses 3 experimentos. Quem pode me falar? Olha, nós temos aqui a mesma quantidade de água, nós temos glicose em uma, sacarose em outra. E elas estão na mesma quantidade molar e elas diminuíram a mesma variação de temperatura, menos 0,93 graus. Se tivesse sal, se tivesse 0,5 molar de sal em vez de sacarose, o que aconteceria? A mesma coisa. A mesma coisa. Isso. Por quê? É a mesma quantidade de soluto. Isso. Então, como diz aí no texto, é igual quantidade de mols de diferentes solutos moleculares e não voláteis dissolvido numa mesma quantidade de solvente a uma mesma temperatura, causa o mesmo abaixamento na temperatura de congelamento desse solvente na solução. Então, temos aqui dois solutos moleculares e não voláteis. Então, eles vão ter o mesmo efeito. O que é que muda? O que é que faz mudar o efeito? Isso. A quantidade do soluto vai atingir diretamente com a temperatura. Isso. O abaixamento da fusão. Isso. Se eu tiver quantidades diferentes, eu vou ter abaixamentos diferentes. Se eu tiver quantidades iguais, eu vou ter abaixamentos iguais. Só que aqui eu vou fazer uma ressalva que eu comparei o sal, mas aqui foi um erro meu. Isso diz respeito a soluções moleculares. Ou seja, a glicose com a sacarose são moléculas, são moléculas orgânicas. Então, elas não são iônicas. O sal é iônico. Então, o sal foi uma comparação errônea minha. Então, como elas duas são moleculares, a mesma quantidade molar vai ter o mesmo abaixamento. Gente, quando eu falo mesma quantidade, eu estou falando em número de mols. Eu não estou falando em peso em gramas, tá? Por exemplo, se tivesse 1 grama de glicose e 1 grama de sacarose, não teria o mesmo efeito, porque isso leva em consideração a quantidade de mols. Então, 1 grama de glicose não tem a mesma quantidade em mols que 1 grama de sacarose, tá? A gente já aprendeu lá em soluções calcular o quê? Número de mols, que o número de mols depende do quê? Massa e massa molecular. Então, tendo o número de mols, eu posso comparar. Se eu tiver em gramas e tentar comparar, eu posso fazer uma comparação errônea, tá? Então, do mesmo jeito aqui, eu tenho 1 molar da glicose e 1 molar da sacarose e causou o mesmo efeito de abaixamento da temperatura para ambas menos 1,86 graus Celsius. Ok? Alguma dúvida até aqui? Vamos continuar então. Professora, então o sal, no caso, ele é uma ligação iônica, né, no caso? Isso. Aí a gente então, não pode comparar. Mas se fosse comparar a temperatura, o abaixamento de fusão não seria o mesmo, né? Não seria. Ok. Todas as substâncias que não são voláteis, elas vão causar esse abaixamento na temperatura, tá? E a gente só pode comparar o abaixamento de temperatura entre duas soluções quando ambas tiverem solutos moleculares, no caso, sacarose e a glicose. Tá ok? Quando eu tiver duas soluções que têm solutos iônicos, por exemplo, cloreto de sódio e cloreto de potássio, são iônicos, eu não posso comparar. Vão causar o mesmo efeito de congelamento, mas não podemos comparar. Então, para entender melhor esse efeito da adição de um soluto no abaixamento de temperatura de congelamento, a gente precisa compreender o processo de solidificação. Por exemplo, um líquido, vamos pensar na água, ela está em estado
líquido. Um líquido está em estado líquido, a água no estado líquido. Como estão aquelas moléculas se a gente pudesse observar ali a olho nu? Abaixamento é uma palavra feia, Luiz? Não acho. Se você falar rebaixamento, eu acho fake. Lembra ali dos times, foi rebaixado e tal. Vasco. Né? O Vasco. Mas abaixamento não acho tão feio assim, não. Parece errado? Se você olhar para o português, não. Abaixamento é uma negação. Vamos lá, continuando. Vamos lá para aquilo. Então, se você observar as moléculas, se a gente pudesse observar as moléculas de água no seu estado líquido, já tem um videozinho que eu mostrei para vocês e coloquei no link lá no Google Sala de Aula. A gente observa as moléculas. A ilustração, né? Que observa a gente não consegue. Então, a ilustração. As moléculas no estado líquido, elas estão ali em movimento, elas estão numa agitação, porque ali elas têm mais energia e aquela energia elas têm devido a uma temperatura, elas estão ali em movimento, tá? Quando há liberação dessa energia, por exemplo, quando eu coloco um copo de água no congelador, a temperatura da água, digamos que estava em ambiente, está maior do que a temperatura do congelador, ok? Então, quando a gente tem um copo de água no congelador, a gente ali tem um sistema. Tem um sistema com a temperatura maior, que é o copo com água líquida, e uma temperatura menor, que é o próprio ambiente ali do congelador. Quando a gente tem dois ambientes, dois itens, na verdade, vamos chamar de itens, em temperaturas diferentes, qual é que vai acontecer espontaneamente? Aquele sistema tem que entrar em equilíbrio. A temperatura, o que isso quer dizer? Que a temperatura do congelador vai ter que ser igual à temperatura do líquido. E o que acontece? Quem está em maior temperatura acaba perdendo, liberando energia para que a temperatura se iguale, ou seja, chegue ao equilíbrio. Então, aquele líquido vai perdendo energia para o sistema, que é o congelador. Então, com a perda de energia daquela água, as moléculas vão perdendo energia e elas vão ficando menos agitadas, ou seja, elas vão ficando mais próximas, perdendo energia e ficando mais próxima, até chegar à temperatura de congelamento, que para a água é 0 graus. Então, a partir do momento que aquela água perde energia ao ponto da temperatura chegar a 0, o que acontece? Aquelas moléculas vão ficando tão próximas que elas começam a formar cristais, que a gente chama de cristais de gelo, ou seja, a água vai se solidificando, ok? Tendo essa informação, o que é bom a gente compreender também, que a gente consegue compreender com toda essa informação, é a diferença de calor para frio. Quem é que pode me responder? Qual é a diferença de calor e de frio? Pode ser no chat, pode ser no áudio. Quem souber me diz o que é calor e o que é frio. Faz parte do nosso dia a dia. Eu estou com calor ou estou com frio. Calor tem mais energia? Sim. Podemos dizer que sim. O calor está quente, o frio é frio? Não. Calor é a temperatura mais elevada, a Lorena falando. Calor é energia no caso, sim. Sim. Calor, ela é energia. Quando a gente diz que está com calor, né, a energia do ambiente está elevada. E essa energia, ela é denominada calor, ela é medida através da temperatura, tá? Então, quando a gente diz que está com calor, pode falar. Então, o calor é provocado pela energia em relação das moléculas no ambiente, certo? Isso. E o frio já é o contrário, é a menor interação entre essas moléculas no ambiente, que vai gerar menos energia. Isso. Para exemplificar melhor, vamos pensar em um outro exemplo. Luz Professora? e escuridão. Pode falar.
No caso, calor e frio está diretamente relacionado com a temperatura. Se a Não. temperatura está elevada, a gente está com frio. Se a temperatura está baixa, a gente está... se a temperatura está elevada, a gente está com calor. Se a temperatura está abaixo, está com frio. Na Mas eu não gosto. verdade, não é temperatura, é energia. Só que essa energia, ela é medida através da temperatura. Temperatura é uma medida, é uma forma de medida, ok? Vamos lá, por exemplo, para ficar mais compreensível. Luz e escuridão. Vamos lá, outra palavra. Claridade e escuridão. O que é claridade? Quando há claridade? Quando tem presença de... Energia. Não. Energia. Energia de outra forma, Energia luminosa. que a gente chama de luz. Então, claridade é quando há presença de luz. E o que é escuridão? Falta de luz. Quando não tem luz. Isso. Escuridão é a ausência de luz. Então, calor, quando a gente diz que está com calor, é quando tem uma elevada energia. Quanto maior o calor, maior a energia. E o que é frio? É a ausência dessa energia ou a diminuição dessa energia. E essa energia em forma de calor que a gente mede em temperatura. Tipo, tem um paralelo também como água salgada e água doce. A água doce não é uma água que tem açúcar, é uma água que tem menos quantidade de sal. Mais ou menos isso, né? E isso é um bom exemplo. Nunca tinha pensado nisso. Viu como a gente aprende com o aluno? Então, água doce não é água com açúcar. É a água na ausência de sal. Podemos dizer assim. E água salgada é água com sal. A mesma coisa. De calor e frio e claridade e escuridão, tá? Tudo tem a ver com, tirando o exemplo da água, né? O calor e o frio tem a ver com energia. E essa energia, ela é medida através do termo temperatura, que pode ser em graus Celsius, Fahrenheit, Faraday, entre outros, que vocês já viram lá no primeiro ano, outras formas de expressar a temperatura. Professora, Pode falar. então, levando em consideração esse exemplo, do líquido, passa a ser sólido e tudo mais. Só que aí também, ano passado, quando a gente estuda a propriedade coligativa, a gente vê o exemplo do inverno. Lugares que o inverno é muito pesado, que a neve atrapalha ali a rodovia e tudo, que eles usam sal. Aí já vai do sólido para o líquido, o processo inverso. Aquela neve que estava congelada ali a 0 graus, no momento que eu adiciono sal, a temperatura de congelamento não vai ser mais 0, vai ser, digamos um exemplo, menos 10. Se o ambiente não está a menos 10, o que vai acontecer? Ela vai sair do sólido e vai para o líquido. Continua sendo crioscopia. Porque o que é crioscopia? É o abaixamento da temperatura de congelamento, tá? Não é a mudança do líquido para o sólido, nem do sólido para o líquido. É apenas a mudança da temperatura de congelamento. Sair de fases líquido, sólido e sólido, líquido é uma consequência, ok? Então, aqui a gente já falou. Então, a gente explicou que para que o líquido solidifique, é necessário que algumas moléculas se aproximem, como a gente já falou. Essa aproximação vai formando um núcleo cristalino, né, que são cristais de gelo, e esses cristais vão ficando maior e maior, formando cristais de gelo, ou seja, formando os cubos de gelo, tá? Mas quando há uma dificuldade para formar esses cristais, o líquido continua perdendo calor. Digamos que aqueles cristais estão se aproximando, que as moléculas estão se aproximando para congelar. Mas, de repente, tem um intruso bem no meio, que não deixa as moléculas se aproximarem. Quem é esse intruso? É o meu soluto, que pode ser um sal, pode ser um açúcar, pode ser um álcool, pode ser etileno glicol, que eu já vou falar um pouquinho sobre ele. Então, quando tem esse intruso, quando tem esse solvente, o que vai acontecer? Aquelas moléculas, elas vão forçar para se aproximar. Como é que elas vão forçar? Liberando mais energia. Então, elas querem se aproximar,
mas tem algo impedindo. O que elas vão fazer? Liberar mais energia para tentar se aproximar. Então, essa liberação, essa perda de energia, ela diminui a temperatura de congelamento. Então, ela perde calor, a sua temperatura cai, abaixando o ponto de congelamento, até que em algum lugar do líquido, o núcleo de crescimento consiga se formar. Então, as moléculas vão liberar energia até conseguirem se aproximar e formar os cristais. No caso da água, formar os cristais de água. Então, no momento que finalmente essas moléculas conseguem se aproximar, ali a gente tem uma nova temperatura de congelamento, que vai ser abaixo da temperatura de congelamento do solvente puro, tá? Então, já que esse soluto, ele dificulta a aproximação daquela molécula, quanto maior a quantidade de soluto, maior vai ser a perda de calor, ou seja, maior vai ser maior vai ser o ponto de congelamento. Por isso que a gente fala que as propriedades coligativas, elas estão diretamente ligadas, né? São proporcionais à quantidade do soluto, porque quanto maior a quantidade do soluto, maior vai ser o empecilho, certo? Por exemplo, digamos que você está num show, está ali a banda no palco e você quer chegar ali bem na frente, quer olhar de perto o seu ídolo. Se aquele lugar estiver lotado de gente, você tiver acabado de entrar, você vai ter muita dificuldade, né, de passar ali empurrando um, pisando no pé do outro, até chegar na frente do palco. Mas, se tiver pouca gente naquele lugar, facilmente você chega perto do palco. A gente pode fazer essa similaridade entre as moléculas se aproximando para formar os cristais. Quanto mais empecilho, mais soluto, mais difícil vai ser chegar ali perto do palco, mais difícil vai ser formar os cristais. Enquanto mais difícil formar os cristais, maior vai ser o abaixamento dessa temperatura de congelamento. Ok? Aqui só exemplificando as moléculas. A sua aproximação, aqui formando cubos, formando cristais. E aqui nós temos as moléculas de forma mais aleatória, mais dispersas, que podem ser caracterizadas aqui por um estado líquido e aqui estado sólido. Tudo tem a ver com a aproximação das moléculas e ganho e perda de energia. Mais próxima, menor energia. Mais distante, maior energia, tá? Aqui o que eu já expliquei. Então, a presença do soluto, como eu falei, ele dificulta a formação dos núcleos de cristais, de modo que o líquido continua a perder calor e a temperatura cai abaixo do ponto de congelamento, tá? Então, a interação das moléculas de água com os cátions e ânions de um sal impede que elas se aproximem e congelem, tá? Então, logo a temperatura de congelamento da água será menor. Aqui a gente não fala mais de um soluto molecular, a gente fala de um soluto iônico. Então, no momento que a gente coloca uma substância iônica, no caso o sal, ela vai, né, se ionizar, formar cátions e ânions. Então, esses cátions e ânions, eles vão ficar entre as moléculas. Aqui, ó, molécula de água e molécula de água. A gente tem aqui o íon, né, do cloro, impedindo a aproximação dessas moléculas. E a gente também aqui, ó, tem o cátion do sódio, também impedindo a aproximação dessas moléculas. Por que que a gente não pode comparar soluções iônicas, cloreto de sódio com cloreto de potássio? Porque vocês estão vendo aqui, olha, esse ânion do cloro tem um tamanho e o cátion do sódio tem um tamanho. Cada íon vai ter um tamanho diferente, tá?
Então, quanto maior o meu íon, o meu cátion, maior vai ser a dificuldade dessas moléculas de água se aproximarem. Então, por isso que eu não posso comparar, por exemplo, 1 molar de cloreto de sódio com 1 molar de cloreto de iodo. Não posso comparar, mesmo que tenha a mesma quantidade iônica. Por quê? Porque cada cátion, cada ânion tem um tamanho diferente e esses tamanhos vão influenciar na distância ou na aproximação da molécula de água. Vocês entenderam essa parte? Ela é bem importante. Ficou alguma dúvida? Não. Professor, Pode aqui a falar. minha internet travou um pouco, a senhora poderia me explicar de novo? Então, eu falei lá no comecinho, mais na frente, que a gente, quando tem um molar de sacarose e 1 molar de glicose, elas vão ter a mesma influência sobre a temperatura de abaixamento, de congelamento. Mas quando eu tenho 1 molar de cloreto de sódio e 1 molar de cloreto de potássio, eu não vou ter o mesmo abaixamento. Por quê? Porque são substâncias iônicas. E nas substâncias iônicas eu não posso fazer essa comparação. Mas por que eu não posso fazer essa comparação? Começará em breve uma nova classe em... Oi? Desculpa. Tá. Atividade Eu vou começar de novo, porque eu espanhola. tô gravando, eu vou ter que fazer esses cortes. Tá? Deixa eu lembrar de onde eu parei. Então, vamos lá. Então, por que eu não posso comparar duas substâncias iônicas, mesmo elas estando na mesma quantidade molar? Porque quando essas substâncias iônicas elas são dissolvidas, por exemplo, na água, elas vão formar cátion e ânions. E cada cátion e cada ânion vai ter um tamanho diferente. Por exemplo, aqui, nós temos o verdinho, que é o ânion do cloro. É um ânion com um raio atômico muito maior do que o cátion sódio, aqui de azul. Então, esse ânion e esse cátion, eles têm tamanhos diferentes. E o tamanho vai influenciar na aproximação ou no distanciamento dessas moléculas, tá? Por exemplo, se eu tiver um potássio, a gente tiver o cátion potássio, a gente vai ter um tamanho de átomo diferente. Então, cada tamanho de átomo vai ter uma diferença na aproximação ou no distanciamento. E isso vai influenciar na temperatura de congelamento. Por quê? No abaixamento dessa temperatura de congelamento. Porque quanto maior o tamanho do átomo, maior vai ser o distanciamento dessas moléculas. Então, elas vão ter que perder muito mais energia para poder se aproximar e formar o cristal. Então, a temperatura de abaixamento de substâncias iônicas com átomos maiores vão ter um abaixamento muito maior, porque vai ter que liberar muito mais energia, tá? Compreendidos? Compreendido, professora. Professor, isso aí é fácil, é só ver o conceito de molécula dentro do ambiente, já dá para perceber. Então, para finalizar aqui, com uma questão. O congelamento da água pura é superior ao congelamento da água poluída? Por quê? Sem ler, o que vocês acham? O ponto de congelamento da água pura é superior ao ponto da água poluída? Sem ler. Professora, não seria o contrário? É uma pergunta. Ah, tá. Eu acho que não, porque o ponto de congelamento vai ser superior se a água estiver poluída, no caso, a adição de soluto não volátil, né? No caso. Isso. Então, não. Não, de maneira alguma, porque na água poluída a gente vai ter a presença de poluentes. E muitos desses poluentes, eles são não voláteis. Então, se tem a presença de um corpo estranho, já há dificuldade dessas moléculas se aproximarem. Se há dificuldade, vai haver o quê? Abaixamento da temperatura de congelamento. Então, na presença de um corpo estranho, dessas partículas não voláteis do poluente,
vai sim ser um corpo estranho e mais difícil vai ser essa molécula de água, essa água, na verdade, chegar à sua temperatura de congelamento. Então, num lugar mais poluído, a água vai demorar a se congelar mais do que num lugar menos poluído, ok? Então, turma, hoje a gente pode falar. E essa relação na chuva ácida seria justamente isso daí? Não, chuva ácida é outra coisa. Numa outra oportunidade a gente pode conversar sobre isso, mas vai ser outra coisa, tá? Não vai ser o efeito crioscópico, não, ok? Então, turma, já está na nossa hora, a aula está sendo gravada, eu vou disponibilizar. Isso não isenta vocês de estarem aqui no Meet comigo, que é muito bom, a gente tem uma interação, a gente tem uma troca, né? Uma troca aqui de conhecimento. Vocês vão me dando exemplos que eu não tinha pensado, então é importante vocês estarem aqui comigo. Mesmo assim, se vocês quiserem dar uma olhada novamente na aula, eu vou estar disponibilizando. Então, hoje... Professora, só para finalizar. Então, conclui-se que a crioscopia é o inverso da embulioscopia, ao contrário. Sim, sim. A ebuloscopia vai ser a elevação da temperatura de ebulição e a crioscopia vai ser o abaixamento da temperatura de congelamento. Se você pensar em aumento e diminuição, sim, é o contrário. Ok. Tá? Então, encerramos por hoje, vendo crioscopia. Na próxima aula a gente vai ver o que? Osmose, tá? Vou passar o videozinho para vocês já pelo WhatsApp. Quem não tiver no grupo, por favor, peça para o líder da sua turma adicionar você. Vou adicionar tanto o vídeo de hoje quanto o vídeo que eu vou passar na próxima semana, tá? Então, um bom final de semana para vocês e estamos aí online. Qualquer dúvida é só falar comigo, tá? Tchau, tchau, gente. Igualmente, professor. Tchau, professor. Tchau, professor.